início do nosso evento, convidamos o senhor Francisco Reis, presidente do CEFA, para proferir a prece de abertura. Antes de mais nada, dar boas-vindas a vocês, ao nosso querido palestrante, e desejar a todos uma palestra muito alegre, muito construtiva. O tema é demasiado corrente. A gente esse tema sendo tratado de forma muito desumana, né? A nossa sociedade é uma crise de desumanidade muito grave. Então vamos escutar o nosso palestrante, ver que coisas, que informações, né? Que instruções boas nós podemos tirar do palestra de hoje. Certamente tiraremos. Então vamos ao nosso pensamento de Deus, para agradecer a nossa Senhora Mestre. Essa é uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, de partilhar desse momento de instrução do nosso Espírito, de despertar para a necessidade de humanizarmos cada vez mais. Agradecer ao nosso querido Mestre por esse momento e pedir a Ele que nos inspire no espaço instrumentos de boa vontade, de desejosos mesmos, de nessa noite compreender muito melhor esse tema, que é muito importante para as nossas vidas. Muita paz a todos. Nosso palestrante. Alexandre Júnior é pedagogo, especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica. Atua no Centro Espírita Bom Samaritano e coordena o grupo Ágora Espírita do Recife, em Pernambuco. O grupo Ágora tem por objetivo geral fomentar metodologias junto ao movimento espírita de forma democrática, solidária e fraterna que oportunizem discutir, através do espiritismo, as relações sociais de uma perspectiva histórico-cultural, político-religiosa. Solicitamos que mantenham os celulares desligados ou em modo silencioso, a fim de melhor aproveitarmos a palestra. Ao final, nós teremos um momento para perguntas e vamos pedir que as pessoas se apresentem aqui na frente, que a gente vai deixar um microfone aqui, estamos sem microfone sem fio, para fazer a pergunta e a gente poder aproveitar melhor a presença do Alexandre conosco. Convidamos então o Alexandre Júnior para começar a sua palestra. Boa noite a todas e todos. Que boa noite triste, vamos uma boa noite mais alegre, né? Faz de conta que eu vou começar novamente. Boa noite. Agora, né? Boa noite mais vigoroso, mais firme. É com imensa alegria, com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje, nesta noite. Nós que fazemos o Grupo Ágora Espírita tivemos o prazer de nos abraçar com o coletivo Girassol Espíritas pelo Bem Comum e acho que em 15 dias nós articulamos a nossa vinda para cá e recebemos esse espaço do qual tratamos com muito carinho, com muito respeito. Meu nome é Alexandre Júnior, como foi dito, represento, junto com o Marco Polo, que está aqui, Aurélio Lúcio, do Grupo Ágora Espírita, onde nós fazemos parte. O tema nos foi proposto, porque nós já trabalhamos esse tema lá em Recife, e também diante da necessidade, do que a gente está vivendo no nosso momento, e com aquilo que tem sido discutido com muita frequência com relação às questões da sexualidade, às questões do gênero. E também para que a gente possa, aos poucos, ir desmistificando determinadas temáticas. Porque muitas vezes a gente diz, mas isso... Uma vez um cara me pediu assim, uma pessoa me pediu alguns temas que eu pudesse sugerir para ele escolher um. Aí eu dei Espiritismo e os conflitos sociais. Esse tema aqui, a ferramenta da educação na desconstrução da homofobia, a ferramenta da educação na desconstrução da intolerância religiosa e mais uns dois. Aí ele disse, olha, não tem nenhum tema
espírita não é? Porque ele não entendia que a discussão social, então já bem posta nas obras de Kardec, fazem parte do que faz parte do nosso dia a dia, das nossas relações de afeto, das nossas relações até de conflito, fazem parte da estruturação da nossa querida doutrina. E foi nos baseando nisso que nós montamos o nosso trabalho. Então a gente começa com essa frase de Kardec, que está lá no capítulo 3, no livro dos médiuns, do método. Ele fala basicamente, não é, que o Espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. E esse tipo de comentário, Alexandre, não tem nenhum tema espírita não, ele se dá justamente, não é, porque as pessoas não conseguem fazer essa conexão das questões sociais, do nosso dia a dia, com a relevância da nossa querida doutrina. E aí, veja, o Espiritismo não só aborda as questões sociais, como nos dá a perspectiva de abordar por 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Ele não só aborda a questão da homoafetividade, a questão da violência, a questão da tecnologia, mas ele aborda por 3 viés diferentes. Ele nos dá a condição de trabalharmos essa temática do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista moral, ético, não é? Então ele diz assim, olha, como ele diz lá no finzinho, não é o simples fato de acreditar em Deus que nos fará teólogos. Então não será o simples fato de acreditar nos Espíritos que nos fará espíritos. Ele também diz nesse mesmo capítulo que quem quer conhecer o Espiritismo deveria persuadir-se a um estudo sério e comprometido. Porque o Espiritismo, segundo Kardec, não é uma ciência que se aprende a brincar, não é? Ele diz isso de forma muito tranquila. Em contrapartida, ele ainda nos lança um capítulo inteiro no livro dos médiuns, que é o capítulo do método, onde a preocupação dele não era só estudarmos, é como nós estudamos. E nós viemos no carro conversando com o Júnior, que eu queria agradecer ao nosso médico de transporte, a pessoa que foi nos buscar lá no aeroporto, não é? A gente vinha falando sobre a questão da metodologia, que a gente precisa ter a coragem de se olhar nos olhos e muitas vezes perguntar por que uma parte muito significativa dos nossos centros espíritas estão esvaziados. Por quê? O que a gente está fazendo ou não está fazendo para que isto aconteça? Porque a gente começa o médico e diz assim, começou com 30, se terminar com 3, eu agradeço a Deus. Não, está errado. Evasão maior que a escola pública. 90% de evasão. Tem alguma coisa errada na forma, na metodologia, na maneira que a gente está levando. Então eu acredito que um outro desafio também é, além da temática, as abordagens com cunho filosófico social, não é? Mas também a forma com que nós abordamos. As pessoas procuram o centro espírita, segundo Manuel Filomeno de Miranda, porque elas estão sequiosas muitas vezes de conhecimento. E às vezes esse conhecimento não basta para que elas se tornem um espírito. É preciso que aquilo preencha, não é, outras expectativas que nem sempre são superadas quando a gente chega numa casa. Então, outra coisa que eu pergunto, fico muito feliz quando eu chego numa casa espírita e vejo um grupo de jovens. Mas onde estão os jovens dentro do espírito? O movimento espírita está se tornando um movimento de pessoas idosas. E se não houver uma preocupação com a metodologia, com a forma, com a pedagogia que a gente utiliza para receber essas pessoas, elas não vão ficar. E aí entra uma outra questão. Como são tratados os homoafetivos quando eles chegam na nossa casa? Como são tratados? Uma grande pergunta, gente. Para a gente poder falar um pouco da questão social. A gente podia fazer uma pergunta breve. Por que 80% dos negros brasileiros, dos encarcerados brasileiros são negros? Por que pouquíssimas pessoas negras participam das nossas reuniões públicas? Mas por que, quando a gente doa sopa e flanel, 75% desse público é negro? A gente já parou para pensar nisso? Depois que a gente pensa, a gente faz uma outra pergunta. O que é que nós estamos fazendo enquanto estrutura social para mudar esta realidade? Até onde a gente consegue dialogar com essa pessoa que chega? Então são perguntas, não é, que fazem parte do nosso social, do nosso dia a dia, e que são contempladas por Kardec em toda a codificação, na revista espírita, né, e em toda a codificação. Essa frase é de um cidadão chamado Deolindo Amorino, não é?
pai de Paulo Henrique Amorim, né, recém-desencarnado, foi fundador da ABRAD, da Associação Brasileira de Fundadores Espíritas e tal. E ele diz assim: nós ainda somos pertencentes a esse mundo. E por que não podemos discutir as questões que são originárias deste mundo? Nós temos necessidades que são físicas. Nós somos seres espirituais, vivendo uma transitoriedade material, mas nós temos uma dependência do nosso corpo que é absurda. Quiçá as mulheres com TPM. Muda só um pouquinho da condição hormonal. Você diz para ela: bom dia, meu amor. E ela fala: se for para você, para mim não. Né? Ela mesma não sabe o que a deixou irritada do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista biológico, a gente sabe que existe toda uma transformação que faz com que ela haja daquela maneira. Vamos tentar educar as pessoas com fome. Boi com sede, diz o poeta, que boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Então, primeiro a gente tem que atender as necessidades do ponto de vista biológico, que elas estão no pé dessa pirâmide existencial, para que depois nós possamos falar de evangelho. E durante muito tempo a gente diz assim dentro do então, o problema do povo é evangelho. A gente tem que dar evangelho para o povo. Mas se esse povo não tiver apto para entender, é o tradicional jogar pérola nos porcos. Então a intelectualidade e a moralidade são duas asas que precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho para que este ser voe. Outra concepção é a concepção de promoção. A discussão do ponto de vista das questões sociais, elas devem se impor dentro das nossas casas para que a gente tenha um olhar de promover o outro. A gente não quer ter mendigo de estimação. Aquela pessoa que está treinando, eu não me lembro agora se foi José Fulano Pires ou Richard Simonetti, que chegou no Centro Espírita de São Paulo, muito grande, e aí o cara estava dando 500 cestas básicas nesse dia. E disse assim para ele: está vendo aquela menina ali? Aquela galinha deitou. É a quinta geração dela que a gente assiste. E é todo orgulhoso. O que é que você acha disso? Ele disse: eu acho um fracasso. Porque se é a quinta geração dela que precisa, tem algo que a gente não está conseguindo produzir, que é a promoção daquele ser humano. Então o nosso olhar de caridade, ele não pode ser apenas um olhar assistencialista. Ele precisa ser assistencialista, porque ninguém ora com fome, mas ele precisa ser de promoção, para que as pessoas não precisem depender mais daquilo. E é muito difícil a gente instituir esse conceito, porque a gente acaba meio que absorvendo outros conceitos que nem são espíritas, mas que fazem parte da dialética espírita. O conceito de karma não é um conceito espírita, mas a gente importou como se fosse e ainda piorou, porque o karma não é uma coisa boa para a gente, não. Quando é ruim é karma. Ainda tem esse detalhe: coisa boa não é karma. Então, a gente, além de importar conceitos que não são nossos, a gente ainda muda ele para que a gente possa entender. Então, do ponto de vista do que a gente está discutindo, acredito ser bem importante que nós tenhamos cuidado para que a gente não transforme o umbral, o inferno, os obsessores do demônio e o nosso lar no nosso céu. Para que a gente não esteja entregando sopa e pão, jurando que está comprando uma casinha lá no nosso lar, igual Pintones, pague agora e receba quando morrer. E quando a gente desencarnar, a nossa decepção ser grande. Porque a nossa caridade, ela está posta pela quantidade de amor que você consegue sentir. E Jesus deixa isso muito claro no âmbito da viúva. Ela vai lá e bota um monte de denaro, ela vai lá e coloca um lugar. E aquele foi o que valeu verdadeiramente. Então ele diz que a gente está no mundo, a gente precisa se ater às discussões que são do mundo. Eu trouxe um cara aqui chamado Stuart Hall, que ele fala dos conceitos de identidade. Hoje a gente precisa perceber que a gente precisa se ver no mundo. Quando a gente fala de história, por exemplo, os PCIs, Parâmetros Curriculares Nacionais, aqui que diz mais ou menos a história, o ensino fundamental, ele diz assim: a gente precisa partir do micro para o macro. Kardec também fazia assim. A gente precisa contextualizar a criança dentro do espaço que ela vive. Ela precisa criar o quê? Uma identidade. Ela precisa criar uma identidade de negra, de pobre. Ela precisa criar uma identidade de branca, de rica. Ela precisa saber quem ela é e partir do seu espaço de fala. Qual é o espaço de fala do espírita? É o centro espírita. O que é esse centro espírita? O que ele pode ofertar para nós? De que forma ele pode colaborar na nossa formação do ponto de vista moral? Para que nós sejamos verdadeiramente pessoas melhores. Para que nós não tornemos o espiritismo uma religião ortodoxa. Porque ele não é. O espiritismo não é uma religião ortodoxa. E digo mais: se a gente fosse dizer, Alexandre, todo mundo quando quer polemizar, diz, Alexandre, o espiritismo é religião, a gente pode responder isso com nosso
Do ponto de vista dogmático, o Espiritismo não é religião. Do ponto de vista filosófico, nós poderíamos até considerá-lo. Porque nós poderíamos dizer que o Espiritismo é uma ciência, de cunho filosófico, de consequências éticas e morais. Enquanto ciência, o seu objetivo é intercambiar as duas margens do rio da vida, a margem do encarnado e a margem dos desencarnados. Enquanto filosofia, despertar uma promoção ética particular para que nós sejamos verdadeiramente pessoas melhores. Não apenas melhores na foto, no sorriso, mas melhores no abranger da palavra. Melhores maridos, melhores esposas, melhores irmãos, melhores políticos, melhores advogados, melhores médicos, porque seremos seres humanos melhores. Então ele diz assim, que há um fenômeno acontecendo na nossa sociedade e a gente precisa discutir. Este fenômeno dizia que as pessoas tinham apenas um papel social. A mulher tinha um papel, ser doméstica do lar. Ela era criada, educada para isso. As coisas que ela aprendia na sua vida eram coisas que facilitavam esse serviço. Então ela precisava aprender a bordar, ela precisava aprender a costurar, ela precisava aprender a cozinhar, porque ela precisava servir a um homem e a uma família. Teve um dia que ela disse, peraí, isso não dá para mim não. Mas não dá mesmo. E aí ela começou a lutar por um espaço que não fosse só aquele. Stuart Hall chama isso de crise de identidade. É quando os setores, as camadas, os grupos sociais, os papéis sociais, eles começam a se mexer, regimentando traumas no contexto social, na busca por espaço. E aí, eu não vou ficar lendo os slides que vai ficando ilustrativo, a gente vai falando do que está lá, e aquilo também ali é uma trilha, não é um trilho, A trilha a gente segue, quando quer o trilho a gente se sente obrigado. Então, mas só para a gente poder contextualizar. E algumas coisas facilitaram essa questão, O conceito de globalização, quando a gente passa a ter informação online, perceba um exemplo da importância desse contexto, quando a gente fala de informação. Imagine uma guerra no século XVI. Aí o cara vai, no século XVI, acabou a guerra. Aí eu estou lá em Pernambuco, a guerra está aqui, Ceará, como lá no Recife. Aí o cara pega um cavalo, monta nele e sai com um papel escrito: a guerra acabou, assinado General Alexandre Dumas. Quais garantias você teria que esse cara ia chegar em Pernambuco? Quando ele ia chegar em Pernambuco? E quanto a guerra ainda duraria lá antes dessa informação chegar? Hoje, o cara está no porta-aviões, lá no Ártico. Ele bota lá e tudo, hoje tudo é por um botãozinho. E para requinte de crueldade, vai uma câmerazinha na ponta do míssil, que é para você ver exatamente aonde ele vai cair. As distâncias se diminuíram, as culturas se aproximaram. Nós nos aculturamos de outras culturas que não eram nossas. Começamos a importar palavras em inglês para o nosso vocabulário, E começamos a viver o tempo do up, do link e das coisas que nos ligam. Essas coisas são coisas comuns, que elas são boas, e é bom que a gente diga que não existem apenas retalhos de um ponto negativo com relação à globalização, mas ela traz também tristes realidades, onde culturas, do ponto de vista capitalista, usurpam o trabalhador por mínimos salários e em péssimas condições. Mas hoje você pensa que no mundo todo você pode comprar um McDonald's, você pode tomar uma Coca-Cola. Isso a gente está falando das coisas que são captadas, são materiais, porque fica mais palpável a contextualização. Mas nós podemos falar de costumes. Então, assim como as mulheres resolveram dizer, não, eu quero ter espaço. Os negros disseram que querem seus espaços. Os homoafetivos disseram que querem seus espaços. E a gente começou a discutir isso do ponto de vista científico, contextualizar por que, eu repito, por que cerca de 80% dos aprisionados do nosso Brasil são negros. E a gente começa a dizer por quê, e a gente começa a se aproximar de outras culturas. Esse processo de cultura se dá desde sempre. Quando os portugueses invadiram o Brasil, escravizaram o povo nativo, tentaram, não conseguiram, trouxeram os negros. Os negros eram do continente africano e não do país africano. Então, viam negros com vários dialetos, várias culturas, eram colocados no mesmo espaço, e ali eles começaram a trocar cultura. Por isso que o candomblé
como a gente cultua aqui, você encontra em nenhum outro lugar do mundo. É diferente, porque ele herdou um pouquinho do banto, um pouquinho do nagô, sabe? A gente criou-se um processo através da endoculturação. Perceba que eu estou falando isso para a gente poder contextualizar. Mas o que é que a gente pegou, né? A gente adquiriu de outras? A gente muda de capital, né? Eu estou lá em Recife, Gota, Oxente, a gente vai lá para Aracaju, Filho do Cabranco, a gente vai no Central, que é macho. Cada lugar tem uma peculiaridade. E essas culturas elas foram se aproximando porque as distâncias foram diminuindo. E nesse processo, as minorias sociais ficaram mais expostas. E aí é bom que a gente passe a dizer o que são minorias sociais, para poder contextualizar, porque as pessoas acham que minorias sociais é por quantitativo. Minoria social é por pouco direito. São categorias sociais que têm pouco acesso à política pública. Então, quando uma pessoa diz assim, eu sou contra a cota, eu diria assim, eu também. Também seria. Mas aí a gente ia ter que escravizar os brancos 300 anos e liberar para dar pelo menos uma condiçãozinha de igualdade. Aí eu também seria. Porque a gente precisa entender que essa política de cota, ela nada mais é do que uma espécie de pagamento, porque nunca vai se pagar, que era isso que o Estado pensou, na condição de promover o ser humano, de promover, de dar oportunidade. Porque num mundo tão desigual e num país tão desigual, a gente precisa entender, por exemplo, que cerca de 94% do PIB brasileiro está na mão de 6% da população, enquanto os outros 6% estão aí para ser dividido do restante dos 94%. E esses 6% estão cada dia com mais raiva, porque acham que a gente tem que ter menos. E aí surgem os bolsões das minorias sociais, os negros, o povo indígena, os nossos povos ancestrais, as mulheres e as lutas sociais, as partes de classe, elas passam a se dar a partir dessa necessidade de você viver aquilo que você precisa viver, de ser aquilo que você precisa ser. A gente precisa entender que essa discussão com relação à homofobia, eu trocaria todo o conceito científico que a gente entendesse que, enquanto espíritas, o nosso dever é amar o diferente e não respeitar o diferente. Enquanto cidadãos, o nosso dever é respeitar o diferente. Mas enquanto espíritos, o nosso dever é amá-los. Mas a gente precisa aproximar essas culturas e entender como funciona. Para a gente tentar se colocar no lugar do outro, nem que seja por alguns minutos. E isso é muito importante. Eu trouxe esse conceito de Shaoli, que é uma filósofa brasileira, quando ela fala de sexualidade, porque a gente precisa engrandecer a discussão com relação à sexualidade, sabe? Porque a gente confunde sexualidade com sexo, sexo com ato sexual, e a gente pensa que é tudo uma coisa só. A sexualidade, aí que ela fala, vem de tudo aquilo que é do erotismo, mas também de tudo aquilo que é do sentimento. Então ela diz que sexualidade pode ser, eu agora me lembrar da minha esposa, que está lá em Recife, e dizer, poxa, eu queria te dar um abraço. Então a gente separa coito, genital, sexo, não é? Da questão da sexualidade. Então a emanação de sentimentos e de erotismo e a forma com que a gente cultua esse sentimento e esse erotismo a gente chama de sexualidade. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, podem perguntar. A Alane passou a noite toda estudando para poder responder as perguntas de vocês. Então fiquem bem tranquilos e bem à vontade. Mas aí, percebem? Para que a gente entenda isso, basta a gente perceber como isso foi passado para nós, como nós aprendemos sexo. Até um tempo atrás, quando um pai falar com uma filha que seu período menstrual chegou, é uma coisa maluca, não é? Até um tempo atrás, para a gente poder discutir que os preservativos se cuide, porque o problema hoje não é mais só uma gravidez desejada, você pode adoecer. Então, muitas vezes, o filho, o pai tinha, essa coisa vai ficar mais fácil de contextualizar. O cara tem um casal de gêmeos, todos dois com 15 anos, 23 horas em casa, viu? Sério. 23 nada, 0 hora nada, 1 hora nada, ele lá espera. 1 hora chega o menino. Pai, eu disse o que a você, mas pai, eu conheci uma menina, fui levar ela em casa, a gente foi tomar um lanche. Quando eu percebi, já era tarde. Ele faça uma não, mas por dentro, ele está igual aquele cara que dizia assim:
E solto meus bodes, mas prende minhas cabritas, né? Tem um personagem tipo nisso que dizia isso. A menina chega na mesma hora. Oi pai, oi. Por que chegou agora? Meu pai, conheci um boizinho lindo. A gente namorou, eu fui fazer um lanche, cheguei agora. Pergunta, sem resposta. Ele agiria da mesma forma? Hã? Não. Percebe? A mesma ação, aí esse processo que a gente chama de hierarquização dos corpos. Só porque tem um corpo diferente do dela, a forma dele tratar também foi diferente. Então, quando ela contextualiza, ela diz assim, ó, sexualidade pode ser aquilo que nos aproxima. E ela também diz assim, olha, a gente pode ficar idoso, você não deixa de sentir sexualidade. Você pode perder a libido, mas se você sentir prazer em estar perto de alguém, aquilo emana da nossa sexualidade. Está claro? Tá? Não pode passar? Eu queria falar um pouquinho sobre a desconstrução dos conceitos machistas, né, que a gente começou a colocar aqui, já que a cultura brasileira, né, o mundo é machista, mas o Brasil é muito machista e o nordestino ainda é mais machista. Então, a gente precisa partir dessa desconstrução para poder construir um conceito diferente. E aí eu não vou entrar no mérito da ação do dia a dia, né, de como a mulher sente isso, porque isso é um espaço de fala feminino, não é um espaço de fala mesmo. Mas a gente pode partir de algumas construções, por exemplo, por que a mulher que ocupa o mesmo cargo que o homem, ela ganha menos de 30% que eu queria uma justificativa que não fosse uma cultura machista. Se tiver, a gente abre uma discussão antes mesmo do debate. Não existe justificativa. Não existe. Aí tem as questões dos empregos. Uma mulher que dirige ônibus era chamada de... Não faça isso, porque isso não é emprego de mulher. Ou seja, a sociedade imprime um ritmo funcional e diz a ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. A mulher que decide não ter filhos, eu não quero filho. Se um cara disser assim, eu quero ficar na casa da minha mãe até 60 anos, isso é um preguiçoso, né? Mas quando se uma mulher disser, eu não quero filho, mulher, tu não vai virar mulher não. Associa-se que a mulher só é mulher quando ela dá à luz, mesmo quando ela não quer. Aí eu digo a vocês, isso são tudo princípios culturais. Kardec fala na Revista Espírita, 1866, se me fala a memória, que a força do hábito é muito grande. Ele fala até sobre a mulher. Quem quiser conhecer, vocês podem ir no capítulo 1, página 3, está escrito assim: mulher tem alma. É o nome do capítulo. E aí a gente está falando, o cara falava no século XIX, mas a gente precisa contextualizar a história de Kardec com a nossa história. Kardec era europeu, branco, que nasceu no centro da cultura vigente. Nós não vamos conseguir entender o espiritismo do ponto de vista prático se nós pegarmos tal qual ele foi construído e colocarmos aqui sem respeitarmos a nossa cultura, o nosso conhecimento e a nossa forma de fazer ciência. Porque o espiritismo é uma ciência. Enquanto a gente não enxergar ele assim, nós vamos trazê-lo e transformá-lo apenas em religião, que é o que a gente tem conseguido fazer. E isso é algo que a gente precisa discutir urgentemente. Urgentemente. Porque assim, o espiritismo não diz assim, olha, se você não fizer a campanha do quilo todo domingo, você vai para um umbral. Ele também não diz assim, olha, se você, o espiritismo também não proíbe que eu beba. Mas ele também não manda para beber, né? Há um contexto educativo na proposta. E eu acredito, fazendo um comentário muito particular, quase que não deve ser levado em consideração, nós não entendemos essa proposta educativa. Quando a gente entra na sala médium que tem uma comunicação, ou uma palestra, menina, aquele Buxo de Recife, fez uma palestra aqui hoje, que fulano devia estar aqui. Nunca
é autoeducativa a criatura. Então é primeiro para mim, para depois ser para os outros. Dentro dessa proposta, a gente desconstrói o conceito. Não, eu acho que o mundo é machista, eu não devo ser machista. Aí a mulher diz, vou sair amanhã, vou me encontrar com as meninas da faculdade. Menino, não vai nessa faculdade não, vai começar. E haja dificuldade. Para ela ir no mesmo espaço que ele vai, ela tem que deixar CPF, certidão de casamento, preencher o cadastro. E esses são conceitos machistas. E por mais que doa, é difícil a gente discutir, mas eu queria que não fossem, mas eles são verdades. E é bom que a gente discuta, porque o Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio. E acreditem que a ferramenta que ofere o feminicídio é uma ferramenta de pouco tempo. Então a gente não tem como contextualizar o assassinato da mulher chamado feminicídio. A gente começou a falar depois da Maria da Penha, acho que uns 2 anos para cá, quando essa lei foi sancionada. Assim também como a gente tem dificuldade em constatar os crimes de homofobia. E aí ele fala da questão da pluralidade, Tatiana Leonço. Ela apresenta para a gente a importância da gente conceber o mundo de uma forma plural. É meio complexo a gente dizer isso, mas é bem interessante que a gente diga assim: eu vou fazer uma coisa aqui para a gente poder provocar. A gente diz que o Espiritismo é a terceira revelação. A gente entender pluralidade, não é? E se eu dissesse assim, é para tudo? Eu estaria errado? Porque a gente interpreta do ponto de vista universal, né? Mas ele não é do ponto de vista universal. Vamos lá, Leon Denis. Leon Denis no Invisível diz assim: o Espiritismo é o futuro científico das religiões. Ele não está dizendo que todo mundo, para alcançar Jesus, vai ter que ser espírita, não. A função, aliás, a função de ser espírita não é a função de formar adeptos, é de formar pessoas que se amem. Se ele vai aprender a amar aqui, vai amar lá na casa de Pai José, ou se ele vai amar lá na igreja evangélica, ou se ele vai amar sendo ateu. Mas a nossa função não é de formar adeptos, é de formar pessoas que se amem. Então, se eu dissesse assim, que o Espiritismo é para mim, e se eu dissesse assim, olha, Jesus é caminho, verdade e vida, sem ele, ninguém vai ao reino dos céus. E se eu disser que 1/3 da população do mundo não conhece Jesus, quer dizer que esse 1/3 está fadado a não ter paz? Percebe? O mundo é plural. O conceito de espiritualidade é plural. O conceito de homem é plural. Todos os conceitos que nós discutimos aqui são plurais. Outra coisa boa para a gente poder fechar e arrematar isso: Kardec, ele não fecha a porta, ele não apaga a luz, ele abre a porta e ele acende a luz. Às vezes a gente quer que ele encerre o diabo, que ele comece o diabo. O diabo começa dali e se desenvolve a partir do momento que a gente vai descobrindo outras realidades e outros pontos que ali não eram colocados. Kardec não fala de gênero é uma discussão nova. Procure gênero em Kardec, você não vai achar. Kardec, quando fala de racismo, aqui questiona a forma que se fala, porque é uma prática comum a escravidão. E percebam que qual foi o país europeu que viveu escravidão? Não, né? Nós vivemos a escravidão. E aí a gente precisa pensar o que emana dessa relação. Até hoje, o que é que a gente sente que emana de tudo isso que a gente vem vivendo, do ponto de vista da aculturação do nosso povo, daquilo que nos firma. Você olha para o alemão e diz assim: esse cara é europeu. Você olha para o negro, né, e diz assim: esse cara pode ser africano. E olha. Você olha para o brasileiro, esse cara é brasileiro. Você não tem como dizer isso, né? Não está na nossa pele, na nossa forma. Então a cultura que a gente emana, aquilo que a gente vive, ela é muito rica. E do ponto de vista espiritual isso também tem consequências. Porque nós ganhamos, não é, essa herança daquilo que somos, dessa relação de culturas que emanam naquilo que nós somos e na vivência daquilo que nós vivemos, na vivência de nosso comportamento, da forma que a gente se comporta diante da vida. Então eu fico sempre pensando
em como nós introjetarmos esse conhecimento do Espiritismo para ter uma discussão social que tire de debaixo do tapete tudo aquilo que a gente fez questão de esconder durante tanto tempo. Porque é tabu falar de mulher, é tabu falar de negro, é tabu falar de homossexualidade. Por que são tabus? E outra coisa, antes da gente entrar na parte de homofobia, eu queria fazer um comentário, que é, a gente está muito preocupado em querer saber por que fulano é gay. Do ponto de vista espiritual, por que fulano é homossexual? A gente não está tão preocupado em acolher, como está preocupado em saber por quê. Se a gente se preocupasse mais em acolher e fosse estudar as causas, era bom. Mas isso às vezes é só para atender uma curiosidade particular, que tem mais a ver com a preocupação com a vida dos outros do que com a ciência espírita. Porque se a gente vai discutir ciência, a gente vai discutir ciência. E a gente precisa discutir ciência em ambos os aspectos. Há uma diferença na contextualização da ciência espírita e da ciência humana. A ciência humana para no eu, no ser, no ente. Ali ela para. Nós continuamos de onde ela para. Ela jamais vai atrapalhar as pesquisas espíritas. Porque se você for discutir qualquer filósofo, ele para no ente. Ele não mergulha, ele não vê você como um ser transcendental a esta oportunidade encarnatória que você está tendo. O Espiritismo lhe abre esta porta e faz com que você procure, através das vidas sucessivas, justificativas que sejam plausíveis para tudo aquilo que a gente vive. E aí o conceito que a gente precisa discutir é o conceito de heteronormatividade, que a gente começou a falar lá. E aí eu coloco na reprodução das culturas e na educação das crianças. Uma pessoa do governo um dia disse assim: menino veste azul, menina veste rosa. Não é? Não sei se você lembra dessa frase que foi dita aí. E o nome disso é heteronormatividade. Heteronormatividade é quando você tem um padrão comportamental baseado na questão da heterossexualidade. Então você coloca aqui um padrão de heterossexualidade e aí vai mais além, que é a pessoa, o menino que veste rosa tem a possibilidade de se tornar homossexual e a menina que veste azul de transformar-se em lésbica. A menina que joga bola, como se isso fosse uma regra matemática absurda. Você acha que eu tenho 6 meses, está pensando, eu não sei se eu sou homem, se eu não sou. Pelo amor de Deus, isso é loucura total. Isso tem, sabe o que? Alimentado as discussões de preconceito dentro da nossa sociedade. Alimenta. Porque você, menino, anda direito. Eu estava fazendo uma palestra sobre sexualidade no Centro Espírita em Recife, e uma mulher se levantou lá atrás, levantou a mão e disse: Alexandre, eu discordo de você, quando a gente estava falando dela na normatividade. Eu disse: por quê? Eu tenho um filho que ele deve ter, ele tem umas 16 ou 18 agora. Quando ele era mais novo, ele era todo molinho, andava todo molinho, falava fininho, peguei no pé dele. Hoje está aí um homem anda direito, fala direito. Então não concordo com você não. Aí eu disse: primeiro vamos instituir um padrão, o que é andar direito. Vamos instituir outro padrão, o que é falar direito. Não é? Não, falar direito e andar direito é andar como você anda e falar como você fala. Simples. E segundo lugar, tu acha mesmo que tu tem o poder de mudar uma pessoa a esse ponto? Tu acha que se mãe tivesse esse poder, filho sofria? Jamais sofreria. Então você não tem esse poder, né? Eu não disse que ela não tinha, né? Frustrá-la. Mas eu disse: será que tu tens? Fiz ela pensar. Em segundo lugar, tem duas coisas: ou ele não é homoafetivo, encontrou-se, ou pertence ser a pessoa mais infeliz do mundo. Duas alternativas. Não existe outro. São essas duas. Ou ele realmente não é homoafetivo, ou perto de você ele é infeliz. E aí tem um outro que eu queria falar de normatividade, porque a gente cria padrão comportamental se baseando em caricaturas. Eu tenho muito cuidado com caricaturas. Chegou em mim, no WhatsApp, seja qual for a rede social, mensagem que vulgariza a mulher, que traz traços de deboche para os homoafetivos, ou para o gordinho, ou para o careca, seja lá o que for, eu apago, não passo para mim. Porque a piada só é engraçada quando todo mundo ri. Se você estiver no grupo, tiver 3 rindo, não estiver rindo, tem algo errado. Isso não é piada.
A piada para ser boa, todo mundo tem que achar engraçado. Mas se é uma piada que me faz rir, mas que faz chorar, isso não é uma coisa boa. E a gente reproduz, porque essa cultura da heteronormatividade é uma cultura padrão, né? A gente se vê assim, muitas vezes a gente nem pensa, não é uma coisa, mas a gente está falando de cultura, e a gente coloca isso para fora sem perceber, não é? Isso é colocado para fora. Pronto, aqui a gente vai definir um pouquinho. A gente poderia falar de LGBTfobia. Estava conversando com uma amiga, mulher trans, Fabiana, e ela disse: Xande, por que tu não bota LGBTfobia? Eu disse: meu filho, para chegar com homofobia dentro do centro, a gente já tem muita dificuldade. Se eu botar LGBTfobia, eu não descomunicar, né? Então, calma, né? Vamos devagar, a gente vai aos poucos, a gente vai discutindo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa discutir. Então, quando a gente fala de homofobia, lesbofobia, transfobia, é fobia, né, dos transexuais, das lésbicas e também dos homoafetivos. Essa homofobia ela pode ser sentida apenas através de brincadeiras, são bullying, até violência e morte. E por que a gente precisa tratar isso? Porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E é por isso que a gente precisa discutir isso. 90% dos transexuais no Brasil se matam. Isso são dados alarmantes. E a gente precisa discutir. E aí eu fui fazer uma palestra no centro de uma menina magrinha, sentada no chão, tocando violão. Ela com magrinha de violão, cobriu um pouco dela. E eu fiquei rindo, vendo aquilo e tal. E aí eu vi uma outra menina filmando. E eu cheguei perto dela, ela disse: olha aqui, estou palestra legal, não sei o quê. Vocês são de que centro? Elas se olharam. Porque quando assumiram a relação, elas não foram colocadas para fora do centro, né? Porque ninguém vai fazer isso. Eles só obsediaram, né? Fizeram o quê? Tiraram ela do trabalho social, tiraram ela da mediúnica e colocaram ela na desobsessão, ela e a companheira. Ela entrou em crise depressiva profunda, por conta disso, e hoje está se recuperando. Então, isso são os efeitos da forma como a gente vê o outro. Isso são os efeitos, então, a casa espírita não está isenta da relação com a homofobia. Porque é humano, é cultural. Se é humano cultural, onde tiver pessoas reunidas, isso vai existir. E aí a gente coloca, isso aí está lá no livro de André Moreira, a homossexualidade sob a ótica do espírito mortal, que é uma definição que ele traz do ponto de vista espiritual, eu trouxe para a gente poder discutir também, trazendo essas características. E ele coloca a questão da causalidade muito factorial. Então, não existe só um fator para que exista a homofobia. Então, ela existe por conta da cultura, ela existe por conta da reprodução disso que eu estou falando, que a gente pensa que é uma besteira, mas a gente sai reproduzindo, as pessoas também saem reproduzindo conceitos que não deveriam ser, e da caricatura. Então, a gente caricaturou aquelas coisas. Então, até a forma com que a gente se dirige, não é? A quantidade de termos pejorativos que a gente tem para distinguir o homossexual é uma coisa absurda, não é? Eu não vou dizer nenhum, eu não me atrevo a fazer isso, mas eu não preciso dizer porque está no nosso consciente coletivo, todo mundo sabe, não é? E durante muito tempo ela diz assim: o mundo perdeu a graça, Alexandre. Aí diz: por quê? Porque esse negócio de politicamente correto a gente não pode mais nem fazer uma piada. Assim, que bom que ele perdeu a graça, porque se for esse tipo de piada, ela realmente é uma piada sem graça, e você é um palhaço sem graça, porque o cara que conta piada para não rir. E aí eu trouxe um mapinha para a gente ter noção do que é $420 mortes em 2018. Esse é um levantamento em um lugar chamado Grupo Gay da Bahia, porque não há interesse público em quantificar. Não há interesse público em quantificar. Então, quando há, muitas vezes, a quantificação é pela luta de movimentos sociais, para poder defender aquela ideia e poder provar que aquilo é um crime homofóbico. Sabe? A pessoa agrediu a outra pelo simples fato dela ser quem ela é. E aí eu não preciso ir muito longe. Eu trouxe. Eu posso tirar isso daqui?
eu trouxe. Hoje eu consigo falar de Dandara sem me emocionar e sem ficar revoltado. Mas para mim, um dos crimes mais bárbaros que eu já vi em toda a minha vida. E fica muito enfatizado que é o crime homofóbico. Porque ela morre por ser quem é. E eles fazem questão o tempo todo, enquanto a espancam, de dizer por que Dandara estava morrendo. Então, minha gente, eu falo em nome de quantas Dandaras estão no mundo, sofrendo violência silenciosamente. Que estão dentro desses espíritos sem serem quem são, porque têm medo de serem colocadas na desobsessão e afastadas do trabalho. Porque quando eu era jovem, eu vou até abrir um parênteses, porque quando eu faço essa palestra, geralmente essa pergunta sai, mas você é gay? E aí eu vou parafrasear um grande filósofo cearense contemporâneo chamado Seu Lunga, não é? Que ele dizia assim, diz que o cara ele ia saindo da farmácia, aí o cara para doer, né, Seu Lunga, foi comprar um remedinho, aí ele disse, quer dizer que se eu tivesse saindo do cemitério eu tinha morrido. É mais ou menos isso, percebe? Então, e essa aqui essa mulher trans chama-se Bianca Close. Bianca, ela foi colocada para fora pelo irmão, espancada, foi morar na rua, morou lá no centro do Recife, num lugar chamado Parque 13 de Maio, uma praça, e ela era tão boa que a comunidade se reuniu para construir uma casa para ela. Aquelas pessoas ficavam nos bares em volta e construíram uma casa num terreno para a mãe dela. Só que ela passou tanto tempo dormindo na rua, adquiriu uma tuberculose, passou 15 dias na casa nova, morreu de tuberculose. Então, assim, eu não estou trazendo isso para assustar, não, sabe, gente? Mas é para mostrar uma realidade. Isso é real. São pessoas de verdade. Isso que a gente, quando fala em número, 440, a gente não quantifica, sabe? Porque aquelas pessoas se tornam números. Eu queria que elas se tornassem pessoas, e não apenas números. Isso aí trouxe o conceito de Dora Encontre, nesse livro de Educação segundo o Espiritismo. Quando Dora diz que a educação é a influência que a gente exercita no espírito sobre o outro. Então, veja só, eu como acredito muito no sentido da educação libertária, e acredito que a educação é uma coisa que se constrói a partir da troca. A gente não constrói a educação sozinho, a gente precisa trocar. Então, eu creio muito no que ela está falando, porque como somos todos espíritos encarnados, a gente está educando, se educando e educando o tempo inteiro, à medida que a gente vai trocando. Só para a gente entender de que ponto de educação, de que definição que a gente pode definir a educação, e hoje é que pode mesmo, e hoje é que assusta, porque as definições são extremamente estapafúrias. Então, isso aqui é uma frase de Kardec mesmo, aliás, de Hipólito Leandro de Sarrivaio. Ele diz que a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Então, quando a gente fala de educação, a gente vai falar num sentido amplo. E quando a gente fala em educação integral, por exemplo, para o Estado, a educação integral é aquela que começa às 7 e termina às 17. Só isso. A educação integral é aquela que visa, não é, a emancipação do ser, que visa a construção de um ser que seja historicamente construído a partir do seu espaço de pertencimento. Então, esse conceito de educação a gente só está trocando informação. Então, a criança fica lá de 7h30 às 5, porque ela vai ganhar 3 merendas, vai encher o busto e vai ganhar sem fome, graças a Deus. Mas, e depois? Não é? Eu digo a vocês assim, sem medo de errar, que há várias crianças do Fundamental 2, que é do 6º ano, que são analfabetas funcionais. A maior parte das nossas crianças são analfabetas funcionais. Elas leem, mas não sabem o que ler. Quer dizer, na realidade, elas são letras. E aí vem o nosso eu ia falar do Ministro da Educação, mas eu já pensei, já peguei, né? E aí ele vem querendo trazer novamente o método fonético. Ele quer que a gente desconstrua tudo que a gente aprendeu na faculdade para voltar para a sala de aula e ficar beabá, beabé, beabi, beobó, beobô. Esse é o método fonético. Então, assim, o conceito de educação que o Espiritismo traz é totalmente diferente disso. E aí a gente vai passar para algumas definições, porque eu tenho até que horas. Eu vou tentar terminar o IDP, a gente fica com gênero, maneira e as diferenças entre mulheres e homens assumem nas diferentes sociedades que transcorrem na história. Segundo Judith Butler e Marcela Alcântara, são dois pensadores que falam muito bem sobre gênero. Gênero é uma questão de performance, para a gente entender, gente.
Então o gênero vai ser sempre a forma como eu me vejo na sociedade. Como eu me vejo na sociedade? Eu posso ser homem, mas eu posso ser travesti, tem gênero sexual, travesti, mas ser heterossexual. Então, gênero é uma coisa diferente de orientação sexual. E aí, sexo é diferenças anatômicas, fisiológicas, existentes entre os homens e a mulher, e aí aquilo que eu falei lá atrás, para a gente poder contemplar. E orientação sexual é a atração afetiva sexual de uma pessoa sempre pela outra. Ela vai dar uma sexualidade simples, e aí a gente vai falar aqui um por um, bem rapidinho, mas só para a gente poder. Quem são os homossexuais? São os indivíduos que têm orientação sexual e afetiva com pessoas do mesmo sexo. Gays ou bichas? Eu recomendo um documentário chamado Bichas, porque ganhou esse termo, essa alcunha, ganhou um grito de resistência, de luta, porque o cara dizia no meio da rua: esse é o quê? Sou gay mesmo, qual é o problema? Isso é uma bicha. Então eles assumiram essa. Não faz a menor questão que você descubra, que você pense, que você veja, que você ache ou o que você acha dele. Ele não está muito preocupado. E ele faz da sexualidade dele até uma luta social, né? uma forma de movimento social. Então aquilo que você pensa que é uma afronta é uma luta por resistência, né? Aquilo que ele está fazendo agora. Bissexuais são as pessoas que se relacionam com ambos os sexos, alguns assumem publicamente, outros não. Isso aqui fica muito evidente quando a gente entrevista as travestis, quando elas dizem que vários homens casados se procuram como clientes. E aí eu queria abrir um parênteses para falar de Fabiana, que ela está desempregada, uma mulher trans, está fazendo faculdade, está desempregada, e colocou o currículo. E ela colocou o currículo num supermercado em Recife, e o cara começou a falar com ela pelo WhatsApp, porque ele queria tentá-la para um programa. Ele faz isso durante a conversa. Em nenhum momento ele fala da possibilidade de dar um emprego. Percebe? Então é outra forma que se vê todo trans, toda mulher trans, toda pessoa transgênero, passa-se a ideia de que todo transgênero, todo transexual é prostituta. Isso não é verdade. E as que são por conta da própria situação econômica e social do país. Não é? Porque são colocadas para fora de casa em tenra idade, sem estrutura muitas vezes para poder manter-se, vão morar na rua e às vezes a única alternativa que lhes sobra é a prostituição. Transgêneros, que engloba travestis e transexuais, é homem no sentido fisiológico, mas se relaciona com o mundo como mulher. Eu gosto sempre de trazer Rogéria, que faleceu aí um dia desse, que dizia que era muito bem do corpo dela. Então ela tinha necessidade de interagir socialmente como mulher, mas se não tinha nenhum problema com o seu corpo. Os transexuais, na sua grande maioria, eles têm um transtorno com o seu próprio corpo. Então eles não se veem no corpo que moram. Não é só, eu sou puxudinho, às vezes eu olho para o espelho, meu irmão, tu tem que emagrecer. Então, imagine você ser homem e não se sentir homem. Você está no sexo, no corpo masculino e não se sentir. E aí vem a questão da transgenitalização, que é a cirurgia de reparação sexual, que é uma polêmica muito grande, que a gente teve uma discussão uma vez, até a gente falando do ponto de vista espiritual. Aí uma mulher diz: mas Alexandre, isso é uma mutilação. Aí eu disse: vamos tentar inverter o pensamento. E se a senhora entendesse que emocionalmente eles estão mutilados antes da cirurgia? Aí ela: mas o que a gente vai fazer lá é mutilar. Eu disse: vê só, se a gente cura o câncer é porque Deus deu inteligência. Se o cara descobriu a forma de dar paz ao cidadão, você acha que isso é mutilado? Porque as pessoas morrem, se matam, porque não conseguem viver com o corpo que possui. Isto é sério, isto é real. Então não é apenas uma questão de grife ou uma questão de uma cirurgia plástica de embelezamento. É uma questão de estruturação emocional e psíquica. E é isso que a gente não consegue ver. E é disso que eu falo quando a gente diz que a gente precisa mais se colocar no lugar do outro, nem que seja por um minuto. Percebe? Aí eu trouxe alguns conceitos de Kardec que a gente pode discutir alguns. Porque ele fala, o que ele vai falar aí, eu posso passar esses três que são mais ou menos parecidos, é daquela questão que vocês estão acostumados a discutir dentro do centro. Ah, mas ele é homossexual porque na
nasce homem, depois vem e nasce mulher. Aí continua com os caracteres que são reais. Isso é uma possibilidade, mas isso não é uma regra. E a gente quer fazer como a gente quer, a reencarnação. Aliás, os conceitos espíritas não são pragmáticos. A gente quer pragmatizar a reencarnação, por exemplo. Se a gente entende, por exemplo, uma mulher de 23 anos é promovida a diretora de uma empresa multinacional, vai ganhar um mega salário e vai assumir mês que vem, descobre que está grávida. Aí ela, hoje vou perder isso não. Vai por conta própria, não tem nenhum companheiro, vai lá e faz um amor. E de 23 anos, tinha Toninha que morava numa favela, lá em Recife, e o cara tirou ela da casa dos pais e levou para a casa dele quando ela tinha 15 anos, à força. E a partir dali ela passou a ser mulher dele. Aos 23, depois de todo esse tempo, ela descobre que está grávida. Aí diz a ele, estou grávida. Aí ele pega uma carteira de remédio, dá ela e uma pistola na mão. E diz assim, se eu voltar, quando ele tiver menino, arranco ele. Aí ela vai e toma o remédio da porta. A gente pode tratar os dois casos da mesma forma. Então não há pragmatismo no processo reencarnatório. Então não dá para a gente dizer outra coisa, a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de mundos. Quando a gente fala de mundos, a gente fala de possibilidades. Não dá para a gente pragmatizar, sabe como é que é? Radicalizar no ponto de dizer que todo mundo afetivo é afetivo porque passou muitas encarnações homem ou muitas encarnações mulher. É melhor você entender isso, velho, como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, como toda outra situação que a gente passa na vida. Sabe? Não tem um pendor diferente. Porque a gente quer isso, porque a gente marginaliza. E há uma marginalização na sexualidade, que é toda baseada na hierarquização dos corpos, que faz com que os homossexuais não tenham espaço, que faz com que a gente pense, por exemplo, houve uma época, eu estou no movimento espírita desde 89, aproximadamente, 88 por aí, que houve uma época que era bem pior do que hoje. Tinha aquele livro lá que dividia o corpo negativo e positivo, e o cara não podia fazer nada dentro da casa espírita, porque quando ele agia enquanto ser, ele agia só o lado negativo e precisava do lado positivo. Eu escutei isso dentro do movimento espírita. E hoje a gente está desconstruindo isso, quer dizer, eu acho, né? Em alguns espaços a gente não consegue desconstruir. Hoje a gente consegue estar instituindo esse diálogo aqui, eu e vocês comigo, que é uma coisa difícil. Então eu não enveredo por isso. Eu enveredo por algumas coisas de Kardec, que diz na revista espírita. Não existe, pois, diferença entre um homem e uma mulher, senão no organismo material. E se adquire com a morte do corpo, mas quanto o espírito, a alma, ao ser essencial e perecível, ela não existe, porque não há duas espécies de alma. Nesse mesmo texto, ele fala da questão da utilização dos órgãos sexuais, quando ele diz que esses órgãos são utilizados apenas pela necessidade da matéria. E não há uma necessidade de utilização dos órgãos pelos espíritos. E que à medida que a gente evolui, a gente vai perdendo a necessidade da utilização. A gente vai se transformando naquilo que a gente é. É meio complexo, que a gente vai se transformando naquilo que a gente é, só que nós somos espíritos ainda em amadurecimento. E nós vamos nos tornar espíritos maduros, cientes das nossas responsabilidades e cientes de tudo aquilo que a gente faz. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada tem de carnal. E por isso também são mais duráveis, porque são fundadas com a simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Ninguém ama corpo. O amor é de alma a alma. E é isso que ele está falando aí. Isso destrói, põe por terra certos conceitos. Por exemplo, há pessoas que só conseguem enxergar a relação afetiva como uma relação de promiscuidade. Há pessoas que defendem também a ideia de que para que esse homo afetivo evolua, ele tem que ser abstêmio. Tu quer ser abstêmio? Porque tu quer que os outros sejam. Eu não consigo conceber como é que a gente coloca duas pessoas para fora de uma casa porque elas se amam. Se aqui é uma coisa de aprender a amar, porque a gente está levando. Nós somos espíritas, reencarnacionistas, acreditamos na imortalidade da alma, mas na hora de julgar nós somos materialistas. Nós julgamos o amor pela matéria, julgamos o amor pelo corpo e não pela essência. E a gente está aqui tentando construir a possibilidade de um diálogo que nasça a partir das ideias espíritas e espiritualistas, que entendam a necessidade
necessidade do amor a partir de uma alma, a partir do espírito, e não a partir do corpo físico. Eu trouxe aqui algumas sugestões. Educar para a afirmação dos direitos sexuais como direitos humanos. Percebam que o Estado brasileiro, no início de seu mandato, uma das primeiras coisas que fez foi retirar a afirmação dos direitos sexuais como um direito humano. Usa o jargão de que direito humano é para o humano direito. Direito humano é para o humano. Nós espíritas deveríamos saber ainda mais disso. Porque, meu amigo, você perceber o porquê da violência. A gente fala da violência porque a violência hoje é uma febre nacional. Todo lugar hoje tem violência. E a gente precisa discutir por que tanta violência, se nós somos um país com a maior quantidade de evangélicos, a maior quantidade de espírita, a maior quantidade de católicos do mundo. É porque nós somos teóricos da religião. Nós ainda não conseguimos viver. A gente está nessa luta pela construção da vivência cristã. Entender Jesus. Você imagina Jesus dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas além do bom e além do mundo. É algo, é surreal. Não coaduna, não une na mesma frase. Se não une na mesma frase, quiçá no mesmo sentimento. Não se enquadra. Percebe? Desenvolver atitudes de defesa da igualdade de direitos e do respeito à diversidade sexual. Eu coloco isso aqui, o trabalho de atendimento fraterno, por exemplo, tem uma lista dos lugares de apoio. Sabe, chegar uma pessoa vítima de meu TCC, eu escrevi sobre gênero, eu falei sobre homofobia. Foi homofobia no ensino superior, um retrato para a Universidade X. E eu fiz uma entrevista no SESC, que é o Centro Estadual de Combate à Homofobia lá no estado. E eu fiquei extremamente perturbado com o que vi, porque o Estado finge que o SESC existe para dar satisfação à comunidade LGBT, mas não alimenta aquele órgão de condições de atuar. Então eles têm advogado, psicólogo, assistente social, mas não tem um cargo para poder fazer o atendimento. E eu fiquei chocado quando eu fui fazer a entrevista com a coordenadora do lugar, do centro, e tinha um rapazinho vítima de violência homofóbica, assim, entrando. Ele olhou para trás da porta 4 vezes. Ele não conseguia ficar num lugar fechado com mais de 2 pessoas. Ele foi violentado 3 vezes. Então, isto é uma realidade. Nós não estamos discutindo sonhos, estamos discutindo fatos. E precisamos entender que estes fatos são relacionados a pessoas, como nós. Desencadear a afirmação da identidade de gênero. Aí eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma palestra no centro menor que esse, mas tem bastante gente, e entrou uma travesti. Ela sentou na última cadeira e eu fiquei lá agoniado, porque ninguém foi lá perto dela. Ninguém abraçou, ninguém disse seja bem-vinda, ninguém nada. E eu fiquei angustiado. Terminou a palestra e um monte de gente me cumprimentar, e eu querendo ir embora e não consegui falar com ela. E aí eu peguei uma moto, saí de moto, quando eu dobrei uma esquina ela estava. Eu parei, me dei um capacete e disse boa noite. Ela, boa noite. Você vai ser pela quase nunca. Aí eu fiquei, tu iria num lugar que ninguém te vê, onde tu não é notado, ou quando olha diferente, não é? E eu fiquei pensando na nossa responsabilidade no acolhimento. Desenvolver habilidades curriculares, eu coloquei ali curriculares, mas não é? Eu vim de educação. Desenvolver ações educativas que conduzem ao comportamento crítico frente às desigualdades de gênero, a gente poder ir trocando preconceito pela noção daquilo que está acontecendo. Né? A partir do pensamento crítico, isso vai acontecendo. Conhecer a história da mulher nas sociedades, reflexão e crítica face aos papéis estereotipados atribuídos socialmente a homens e a mulheres. A gente fala sobre isso, que é aquela coisa da mulher não pode ser pedreira, a mulher não pode dirigir um ônibus, a mulher não pode fortalecer comportamentos e atitudes que reproduzem sexismo e homofobia,
reconhecer situações de abuso sexual, identificar soluções e procurar ajuda. Eu acho isso aqui muito importante também para o atendimento fraterno. Por quê? Tem aquela mulher que apanha do marido a vida toda. Aí vem para o atendimento fraterno uma mulher assim mesmo, hora que passa. Tu não tem fé, criatura. Aí uma semana ela chega com o olho no outro, o outro chega com o outro. Vai tu ter aquela fé? Também ter cuidado para a gente não dizer assim a ela: ah, tu ainda está com aquele homem, menina, tu é muito fraca, eu já tinha ido embora. Aí ela vai, até a mulher do centro disse que era para ir embora. Aí no outro dia está perturbada aí na tua porta, querendo satisfação. A gente precisa ter caminhos que levem ela a buscar ajuda desde que ela queira aquela ajuda. Né? Isso fica muito claro. E ficar ciente também para a gente não estar tentando resolver o problema, porque nem todo atendente fraterno é psicólogo, não é? Identificar e saber aplicar respostas assertivas em situações de justiça, abuso ou perigo, saber procurar apoio quando necessário. E aí, deixar de paz, né? Que ela só quer viver. Eu termino com uma frase de Paulo Freire, quando ele diz assim: não é possível refazer este país, democratizar, humanizar, torná-lo sério com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho e inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade boa. Pode entender? Era mais ou menos isso aí que a gente queria passar. Amanhã a gente vai estar lá no Fórum discutindo o gênero. Eu queria muito agradecer ao coletivo Girassóis pela confiança, pelo abrir de portas, ao CEFA, que também nos ajudou, a Nani, que foi o desencadeado das conversas. Quero dizer que eu me sinto extremamente feliz em saber que nós e o Água não somos um grupo isolado. Existe ressonância nessa necessidade de igualdade, justiça social e de amor e afeto que emana da nossa doutrina espírita. E a doutrina espírita ela é embasada no amor próximo, no afeto, na troca, no respeito. E estar aqui para mim significa exatamente tudo isso que ela nos mostra. Muito obrigado. Conforme a gente já havia falado no início, nós chegamos agora ao momento para perguntas. Infelizmente, vou precisar que vocês cheguem até aqui, os interessados. O irmão Alexandre atribui a crise das instituições. Kardec diz em Obras Póstumas que, sendo tal os homens, serão tal as instituições. Está lá bem grande em Obras Póstumas. A crise hoje ela é ética, não é? Então, eu fico pensando nisso de uma forma bem real, assim, mas o empenho que a gente tem feito, e é por isso que eu insisto que o Centro Espírita não é lugar de formar adeptos, mas de formar pessoas que amam. Porque se a gente perceber essa necessidade de formar quem ama e aprender a amar também, se começar por nós esse processo de mudança, as instituições também mudam. Qual é o nome do senhor? Senhor Amaury. Só existe um corrupto porque existe um corruptor. E a gente tem uma sede muito grande de combater o corrupto, mas a gente não tem uma sede tão grande de deixar de ser corrupto. Então a gente sai do carro com a setinha queimada, o dinheiro do guarda vai ser parado no bolso. A gente sabe que deve passar na faixa, que não deve passar com sinal vermelho. A gente sabe que não deve jogar lixo no chão. São coisas básicas para uma relação social saudável. E veja só que a gente não está falando nem de atrocidade, está falando ainda de deveres sociais. Porque fazer tudo isso são deveres sociais, nada mais do que isso. Não é? E aí a gente quando vê, por exemplo, pessoas honestas, para se fixarem hoje em determinados órgãos públicos, elas têm dificuldade. O INEP, hoje a gente está vendo aí que o homem foi exonerado por ser honesto. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa ter olhar para poder discutir, isso com serenidade. Então, eu acredito que vale a pena se manter honesto. Não é? Esse é o primeiro desafio. Parabéns, Júnior, pela exposição. Lembrando que teremos mais um pouquinho do Júnior amanhã, no nosso encontro
fórum, o primeiro fórum social espírita, do coletivo Gerações pelo Bem Comum, fazendo na parte da tarde, né? A distribuição temática. Uma pergunta que eu tivesse a trazer como tratar sobre essa questão do termo, a aplicação do termo homoafetividade e homossexualidade. Eu queria acrescentar uma outra. A gente que lida com jovem, né, e a gente trabalha com a mocidade, para a gente que não está no lugar da fala, tem uma tentativa de aproximação do entendimento da questão das siglas, né? LGBT, QIA+, tem mais coisas aí que muitas vezes está simplificado. Dá um entendimento para a gente sobre essa multiplicidade de demandas que esses indivíduos têm, para que a gente possa, não podem ser todos abordados da mesma forma, mas como que a gente pode entender a necessidade de cada uma dessas pessoas? A questão da nomenclatura, a gente não deve chamar homossexualismo, porque aí se reporta a época que a gente se considerava, que a ciência considerava a homossexualidade uma doença. E aí, a partir de 85, numa convenção da ONU, a gente passa a chamar de homossexualidade. A partir de 89, a Organização Mundial de Saúde institui que tira do CID a homossexualidade. E a partir de 99, o Conselho Federal de Psicologia ele institui que, como não é doença, não existe cura. Ele tira também, ele proíbe você tratar como patologia. A questão das letrinhas LGBTQI+, eu nunca entro nessa sopinha de letras. Eu sou pesquisador de gênero, mas entendo que discutir gênero é construir caixinhas. Só que eu não quero construir caixinhas para que as pessoas entrem nelas. As pessoas construam suas próprias caixas e entrem. Então a gente institui um modelo comportamental. Só que não existe homossexualidade igual, porque as pessoas não são iguais. As pessoas não sentem do mesmo jeito, porque não há heterossexualidade igual. Como também não há um dia gay, aquele dia, qual foi o dia que você descobriu que era gay? Não existe o dia que você descobriu que era gay. Você tem uma orientação homoafetiva, você nasceu com uma orientação. Só que às vezes você teve um dia gay para você ser hétero, você olhou para o sol e seu sol está tão rosa, acho que hoje não tem um botão de desligar. E a questão das siglas, eu nunca entro, porque quanto mais a gente estuda, mais condições aparecem. Por quê? Porque essa discussão é antropológica e ela é sociológica. E ela parte muito da vivência comportamental de cada ser. Então, à medida que as pessoas vão se procurando, elas vão identificando novas formas de sentir. Você tem o intersexo, o pansexual, a lésbica, o gay, e o transexual, o transgênero. Por isso que eu geralmente trago os que a gente mais discute e não entro nessa questão por entender, inclusive, que é uma coisa que eu não falei e deveria ter falado, a discussão de gênero não é uma discussão fechada. Eu não vim aqui estabelecer uma realidade absoluta. A discussão de gênero é uma realidade em discussão. Não é? Todo dia aparecem novas possibilidades e novas formas. Porque eu insisto nisso, porque a gente estuda, entende e defende gênero a partir da vivência do outro. Então, quando a gente fala de gênero, é como o outro se vê dentro da sociedade, como ele se relaciona. Aquela coisa que eu falei de Rogério, de só se ver, só se sentir pertencente à sociedade, interagindo com essa sociedade vestida de mulher, caracterizada como mulher, sendo mulher, né? Em outros espaços, então, e não tem a necessidade com relação ao corpo. Mas existem transexuais que têm uma dificuldade muito grande de se identificar com o próprio corpo. Então isso vai mudando muito de pessoa para pessoa. Eu não sei se eu respondi mais ou menos o que você queria. Eu, particularmente, como pesquisador, tenho muita cautela. Porque se a gente for instituir, por exemplo, um modelo de homoafetividade, não existe um modelo padrão, né? Está falando de seres humanos, de pessoas que são plurais, que cada um vai ter uma forma de se identificar com a sua própria sexualidade. Então, assim como teve o dia D da heterossexualidade da gente, também não vai ter o dia gay, o dia que a pessoa se descobriu como afetiva. Acho que é mais ou menos isso. Boa noite. Primeiramente, obrigado por essa presença. Agradeço. Como foi dito, nós nesse momento de aprendizado de estudo, meu nome é Ari. E eu queria que o senhor falasse um pouco também
se a gente tirar da Bíblia e de outros locais, são as principais fontes de preconceito. Né? As pessoas usam a Bíblia e a religião para segregar, para a misoginia, a homofobia. Grande parte do preconceito que a gente sofre e como se diz, a solidificação desse preconceito, as pessoas a Bíblia não pode ser desse jeito, porque a Bíblia ou Jesus disse que isso era errado. Então essa relação, se você pudesse falar um pouco sobre essa relação da religião, do uso da religião, da perpetuação desses preconceitos diversos, né? E da educação. Seria a educação e a religião, não estou falando de religiosidade, não estou falando de Jesus, mas essa religião como uma instituição, seria a educação e a cultura oposta da religião. Só complementando, por exemplo, alguns países que têm os melhores índices de Holanda, um país que não é muito religioso, e a gente vê constantemente estão fechando na Holanda os presídios, estão abrindo bibliotecas, porque são países que não necessariamente são muito religiosos. Canadá, outros países que têm uma diversidade cultural muito grande, não tem um índice de violência como a gente tem, e às vezes nem são países tão religiosos assim. Se eu pudesse falar um pouco sobre essa questão do uso da religião, da perpetuação do preconceito e da educação. Né? A religião como obra, né? Um obra do povo. Eu queria dizer o seguinte, eu faço parte de um grupo chamado Fórum de Debates Interreligiosos. Desse fórum participa judeu, participa evangélicos, participam candomblecistas, participam budistas. E a gente precisa primeiro se partir de uma premissa: não são todos os evangélicos que são fundamentalistas, assim como são todos os muçulmanos que são terroristas. Há muito evangélico praticando luta social em defesa de justiça e igualdade. Não são poucos, mas há também aqueles que, para arrebatar pessoas e manter viva um determinado rebanho, eles se utilizam da religião exatamente no sentido de escravizar através da falta de educação. Aí é a falta de criticidade, que a gente só obtém essa criticidade quando a gente estuda. Eu vejo a gente assim, espíritas amados, espíritas instruídos. Esse é um mandamento. Mas, olha, para te tornar um homem crítico é necessário que ele conheça. Então, às vezes, a gente tem medo de falar, porque mas muitas vezes o cara só aprende a amar quando ele aprende através da educação. Então, outra coisa que eu acho que se perpetua dentro da reprodução nossa, do discurso espírita, é aquela questão que a gente tem que sofrer para aprender. Então, a gente não tem que sofrer para aprender. Esse conceito é um conceito discutível. O sofrimento é uma ferramenta pedagógica. A gente tem que amar para aprender. Quando a gente não ama, a gente sofre. E a gente instituiu durante muito tempo dentro do nosso movimento, e ainda há uma parte do movimento espírita. Eu queria falar do nosso espaço de fala, da onde a gente vivencia as nossas realidades, e daqui a gente pode falar porque assim, eu faço parte do centro espírita, eu faço parte do coletivo, né? A gente está no mundo, lutando pelas coisas sociais, a gente vê. Então, a cultura da dor é uma cultura que traz para você um Jesus que vai te livrar de todos os problemas. Aí, dentro do espiritismo não tem um Jesus que livra você de todos os problemas. Dentro da percepção do entendimento espírita também não tem um Jesus que salva. Tem um Jesus, o sinônimo dele é trabalho. E aí, meu irmão, como é que eu não desculpa? É né? Ari. Pronto. Aí tem essa questão que fica muito embasada na crença e na fé. E isso é um risco, inclusive, para nós. Porque o conceito que devíamos ter como base deveria ser o conceito da criticidade, provocada justamente pela forma com que Kardec lança o espiritismo para nós, nessa perspectiva, né, de ser algo que nos liberte da ignorância e nos apresente a possibilidade de conhecimento. Se você conhece todas essas percepções de sentimento que nos aproximam uns dos outros, você não vai acreditar no Jesus que mata, você não vai acreditar no Jesus que pune, você não vai acreditar no Jesus que perpetua o sofrimento e perpetua a dor. O espiritismo tem justamente um viés contrário a isso. Ele nos convida, através da ferramenta do amor e da educação, construir um conceito de sociedade diferente do conceito de
eu ainda me pego e me perdoe a franqueza, a forma da gente fazer espiritismo no Brasil, ela ainda é mais religiosa do que científica e filosófica. E isso é um fator que dificulta, inclusive, e facilita essa perpetuação. Porque quando eu digo, me lembra de Dom Helder Câmara, eu acho que vai. Dom Helder Câmara diz uma frase que para mim ela fecha essa discussão. Diz assim: quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Mas quando eu perguntei por que eles eram pobres, me chamaram de comunista. Percebe? Então, se aquilo não te incita a discutir e te faz permanecer no mesmo espaço de fala, aquilo está muito legal. Perpetua um processo de cultura, perpetua. Eu vou trazer uma ideia de igreja, quando dizia assim: agradeça a Deus o que você tem. Você precisa agradecer. Mas durante muito tempo, isso foi usado para que você não brigasse para ter mais. Mas menino, tu já tem isso, ainda está reclamando, agradece a Deus o que tu tem. Mas se eu tenho isso, eu não posso ter dois isso não. Entende? Então, a ferramenta da religião, do ponto de vista que você trouxe, quando traz conceitos que são dogmáticos e que reproduzem culturas que são antigas, elas endurecem o coração humano e fazem com que, ao invés de ele se aproximar do conceito de Jesus, ele se afaste. E isso também acontece conosco. Porque uma parte muito grande do movimento espírita ainda vê o espiritismo como uma religião comum e ortodoxa. E não entende o processo de filosofia sendo do seu de você para o outro. Eu costumo dizer que quando a gente tem um trabalho, que a gente tem um grupo, o primeiro trabalho que a gente faz é trabalhar a gente mesmo. Trabalhar a sociabilização, se conhecer melhor. A gente pensa em criar um grupo médio sem que as pessoas se conheçam. Então eu acho que parte muito desse conceito. A partir da sua fala, que o espiritismo se considera mais a parte religiosa do que as outras, na experiência que a gente tem no atendimento fraterno, a gente também vê essa mesma perspectiva em quem nos procura. Procura que o milagre para você tirar aquele problema das costas dele e colocar para frente. E assim, é até meio frustrante quando você começa, vá para o tratamento espiritual, faça um consciente, faça evangelho lá, vá fazer caridade, e especificamente sobre essa temática, qual seria a melhor orientação para a gente passar para uma pessoa que chega e quer que a gente resolva o problema? Que, como você apresentou, é complexo, plural, multifacetário. Primeiro, não ofertar cura, não tratar com doença, já são duas coisas bem importantes. E naturalizar o discurso. Porque às vezes a gente ainda se impacta e se choca quando se apresenta determinadas realidades e a gente interage com o outro partindo desse estado de choque, de perplexidade, como se aquilo fosse algo natural. Então, a primeira coisa é naturalizar o discurso. Uma vez eu fui procurado por um rapaz no centro espírita, quando eu terminei uma palestra, e ele disse: "Alexandre, você se contar uma coisa. Diga, eu sou gay, eu sou homossexual, sim, qual o problema?" E ele ficou esperando outra atitude de mim. Aí ele foi falar do caso da família, da vida do pai, que sofria muito porque não podia viver quem era, ele devia se esconder, aquilo cansava, aquilo maltratava. Aí eu disse: "Tu estuda?" "Não." "Tu trabalha?" "Não." Então comece mudando hábitos. Vá trabalhar, estudar, se forme para que você tenha condição de um dia ser que você é, sem depender do seu pai. Porque se meu pai é militar, meu pai é conservador, meu pai é isso, meu pai é aquilo, isso não tem toda realidade. Seu pai lhe ama para aceitar do jeito que ele é. Só que isso não é uma realidade do nosso país. Um dia eu estava estudando no rádio lá em Recife, e a pesquisa era: o que você faria se seu filho fosse homossexual? Olha, de 10 pessoas estudadas, 9 pais, foram pais, disseram assim. Eu acho que uns 6 disseram assim: eu prefiro ter um filho ladrão que um filho homossexual. De 10, 6 disseram isso. Os outros 3 disseram: ele podia ser o que ele quisesse, longe da minha casa. E uma disse: se ele fosse um gay comportado, eu aceitaria. Aí eu fui pensar: eu quero um gay comportado. Porque de onde vem de onde ela consegue estigmatizar
desse padrão de um gay comportado. Então, na minha concepção e da experiência que eu tenho, o primeiro passo é a naturalização do discurso, não é a gente tratar com naturalidade, até para que ele entenda que aquilo é uma coisa natural, né? Para que depois, né, abrir os espaços da casa, como todo mundo tem acesso, para que ele tenha acesso às terapias, não porque ele é um afetivo, porque é outra coisa que fica muito latente assim, nas discussões com os homoafetivos que frequentam os centros espíritas ou que foram em atendimento fraterno, é que quando ele diz eu sou gay, é obsessão na seta. É automático, é sintomático. Quando ele diz não, eu estou aqui porque eu sou homossexual, eu tenho problema em casa, pronto, desobsessão. Às vezes até antes de instituir o diálogo. Então ele não vai para a desobsessão, ele não deve ir para a desobsessão porque ele é homossexual. A gente vai para a desobsessão porque é hétero, não. A gente vai porque a gente tem uma grande dificuldades comportamentais, emocionais, psicológicas, afetivas e espirituais que nos levam até aquela realidade. Então, até a gente descobrir isso, convém até que ele não seja provocado. Ou quando for, e fique muito claro para ele o motivo que está levando ele a fazer parte. A gente vai ser espírita, por exemplo, isso é muito sério. Aí a gente vai fazer a palestra, a pessoa diz assim, e agora vai fazer a palestra do nosso irmão, como vai ser o nome dele? Meu nome é Alexandre Júnior, tá? Nosso irmão Alexandre Júnior, que é do centro. Qual é o centro dele? E isso denota desorganização. No atendimento fraterno também tem pessoas que não conhecem nem a rotina da casa. Veja, isso não é um padrão, mas a gente precisa entender que aquela pessoa que está ali, o atendimento fraterno é o abre-alas, é a porta da instituição. Não porque a gente quer reproduzir pessoas doentes, mas porque a gente quer pessoas que entendam a dinâmica operacional do espiritismo na sua própria vida, o que ele pode causar. O que ele pode trazer você a sentir, o que ele pode trazer você a ser, a partir de interpretação filosófica. Não é porque a gente só vivencia, depois que a gente pensa no que aquilo pode causar do ponto de vista filosófico, no que a gente pode causar a partir de um ideal. Não é? Então, eu acredito que esse discurso ele precisa ser tratado. Com relação às violências homofóbicas, eu queria também pegar isso, não é uma praxe, mas há grupos de acolhimento, em todas as capitais tem, aqui deve ter. Há grupos especializados em acolher do ponto de vista psicológico. Se a casa pudesse firmar uma parceria com essas casas, para que quando chegasse uma pessoa vítima de homofobia, além do tratamento espiritual, a gente também puder ofertar essa parceria no sentido de ter um lugar para ser acolhido e ser tratado do ponto de vista psicológico, emocional, acredito que também seria um outro caminho. E aí mostra porque assim, quando a gente fala de política pública, a gente sempre fala de política pública no âmbito do que é público, do governamental. A gente também precisa entender que existem políticas públicas no nosso âmbito, no âmbito do terceiro setor, quando a gente, do ponto de vista administrativo, as casas espíritas estão locadas. Nesse âmbito a gente pode construir parcerias para as mulheres violentadas e vítimas de violência. Tem casas de passagem, tem vários lugares que tratam disso. E que a gente, e aí uma coisa que eu vou falar, eu não conheço o movimento espírita de Fortaleza, mas assim, o movimento espírita é muito introspectivo. A gente faz muito espiritismo para dentro da casa. A gente precisa fazer espiritismo também para fora da casa. Existe uma coisa no mundo chamada parceria. Nenhum setor administrativo hoje sobrevive sem parceria. A gente não consegue fazer por vários motivos. É a crença na autossuficiência. A gente entende que tudo aquilo que a gente oferta enquanto terapia já são suficientes para poder trazer saúde mental ou trazer saúde espiritual para as pessoas, mas isso nem sempre é um fato. Às vezes, quando a gente consegue juntar aquilo que a gente oferta, o passe, a frutificado, o atendimento fraterno, a reunião pública, o tratamento dentro das salas de reunião, com o atendimento psicoterapêutico, isso também é uma coisa boa. Então, eu sugeriria, que é uma coisa que eu acho difícil de fazer, a construção de parcerias, tanto para a violência homofóbica como para a violência contra a mulher. Mais alguém? Lembrando da hora, a gente encerra nossa pergunta. Boa noite. Não é uma pergunta não, eu sou gay e ex-espírita. Hoje em dia eu me coloco como peregrino espiritual. Eu entendi que eu não caio em religião para mim não deveria ser, mas uma das coisas mais terríveis que a gente
Redentor da humanidade. E eu vou fazer essa fala porque eu acho que eu tenho autoridade para dizer como é que o centro espírita pode tratar pessoas. A primeira coisa é dizer e entender que nós não somos iguais do ponto de vista da maneira como as coisas foram construídas. Disseram que eu era pecador, que eu era doente e depois que eu era criminoso. Isso estou falando dos meus ancestrais gays, que estavam na minha família e em outras famílias e não puderam se assumir. E graças a essas bichas loucas, hoje em dia eu posso me assumir e viver e pagar o preço. Eu pago o preço por isso. Então a primeira coisa é ver essa homofobia que os centros espíritas têm. Quando eu digo que nós somos todos iguais, eu estou mascarando as violências. Desculpa não contar, mas é porque isso eu tinha que falar. A segunda coisa é, eu sou desequilibrado porque eu sempre recebi respostas muito negativas na minha vida. Eu estou falando isso porque a primeira vez que eu fui trabalhar no centro espírita, eu era a pessoa mais cheia de vontade do mundo. E eu fui catalogado como médium. E quando eu postava algo referente à minha homossexualidade no Facebook, que eu tinha, as pessoas diziam que eu tinha que ter cuidado com o de obsessor. A outra coisa foi quando eu pedi para trabalhar no determinado trabalho que a casa tinha, o dirigente veio falar para mim se eu estava bem, porque para ele, depois eu entendi, ser gay era sinônimo de ser promíscuo. Depois eu descobri que ele abusava de algumas meninas, pegava, eu preciso dizer isso. Então, eu acho, por autoridade, que os centros espíritas, eu fico muito feliz de estar vendo, estava rindo ali com os meus colegas, de estar vendo essa, porque para mim isso é uma revolução que está acontecendo espiritual. Então, talvez um dos primeiros momentos dos centros espíritas seja estudar. Instruí-vos e amai-vos, falta estudo. O rapaz agora recentemente falou em ideologia de gênero, ligando Karl Marx a feministas. As feministas criticam Karl Marx porque ele nunca falou na condição da mulher. Ou seja, esse rapaz não estudou. Então falta instrução. E falta amor e a gente não discute. Porque quando eu não sou capaz de olhar para o meu irmão e ver que ele é apontado na rua desde pequeno como uma aberração e que ele chega desequilibrado no centro espírita porque ele se sente uma aberração, isso é falta de amor ao extremo. E aí, enfim, isso aí é o tal da reforma de cada um. E a terceira coisa que eu diria, o quarto que eu me perdi, deixa as pessoas serem o que elas são. Se você tem problema com a liberdade sexual do outro, isso é um problema teu que você tem que olhar para depois não ir para as regiões umbralinas cheio de desejo reprimido. Então, quando um casal gay estiver se abraçando no centro espírita, olha só, ele é mais vivo que eu não consigo nem passar a mão na minha esposa. Então, talvez a gente consiga avançar efetivamente espiritualmente, porque esse discurso de que somos todos iguais, no plano concreto, a gente é racista, a gente acha que a mulher ela tem realmente que ficar lá no quadradinho dela, a gente acha que o gay pode ser gay desde que ele seja discreto, isso não é amor, isso é algo engano. Obrigado. Como é que é o nome? Desculpa. Santo. Primeiro, eu trabalho, já falei aqui várias vezes, na questão do espaço de fala. E eu respeito muito o espaço de fala. E a gente precisa muito respeitar isso. A homossexualidade não é uma coisa nova, mas a discussão da homossexualidade é uma coisa nova. Discutir a homossexualidade, por isso que eu falei da questão da caixinha. Eu não gosto de construir caixinha para ninguém. Eu estudo gênero. Eu digo que o tema me escolheu, é uma coisa que eu abracei como causa. Mas eu não costumo nem quero colocar ninguém em caixinha. Quando eu falo da naturalização da discussão, ela passa justamente por isso. Porque quando você naturaliza, você mostra para o outro que o que ele é o que ele é e pronto. A gente não deve instituir um diálogo com a fraterno a partir desse conceito. Sabe? Mas no conceito de humanidade. E humanidade é ser hétero, humanidade é ser gay, humanidade é ser transexual. Humanidade é não ter um padrão definido por você.
padrão deixa de ser humanidade. Então, se nós tivéssemos essa perspicácia de começar a estudar o Espiritismo a partir do amar uns aos outros, e aí o que o outro era ia ter menos valia do que simplesmente o fato de amá-lo. Então eu insisto nisso, porque é importante o conceito de acolhimento, até mais do que você saber por que o cara é gay ou por que ela é transexual. As pessoas estão precisando de acolhimento, de abraço, de naturalização, de serem tratadas como santo, ponto final. O resto é teu, é particular. O preconceito, eu tinha um professor que uma vez eu disse, não, a homofobia é um fenômeno silencioso. Ela disse para você, porque ela não tem nada de silencioso. É para mim. Quando a gente diz assim, eu vou me basear na fala de santo, marginal, né? A gente diz assim, marginal. Marginal não é quem põe uma arma e vai assaltar, não. Marginal é quem está à margem da sociedade. E os homossexuais estão à margem da sociedade. Porque é assim que a sociedade não está. Agora, nós, enquanto sociedade espíritos, precisamos deixar de tratar o jeito dele. Este é um fato. Isto é um fato. Para que outras pessoas não precisem sair do centro espírita para se sentirem vivas. Porque aqui é o lugar onde a gente tem que se sentir viva. Então eu queria encerrar falando isso, dizer para mim que foi muito gratificante. Aprendi muito na sua fala. Espero que em momento algum você tenha se sentido invadido pelas minhas palavras. Não é? De coração, como a ideia é somar, é ajudar, é ser parceiro. Também não vim estabelecer uma verdade absoluta, porque ela não é minha, mas partir de uma discussão a partir de uma realidade. A gente tem que partir de algum lugar. Eu, assim, vesti uma carapuça de doido e tentei partir de algum espaço, de alguma discussão, de algum espaço de fala. Muita paz para vocês. Espero que a gente possa se ver amanhã lá no primeiro fórum. Muita felicidade, muito prazer em ver na noite. Uma boa noite. Nós agradecemos demais a sua presença. Reforçamos o convite para o primeiro fórum do Coletivo Julgação, vai ser amanhã. E convidamos o Éder, representando o Coletivo Julgações, para fazer a nossa prece final. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui celebrando o grupo Ágora, essa parceria com o Coletivo de Julgações, onde nós nos unimos, dois estados, as nossas casas, esse movimento que é apartidário, esse movimento que é tudo que seja negativo de caixinha. Nós somos um movimento coletivo, justamente nós encontramos os temas de várias casas, não específico. E nesse sentido, a gente entende que, na verdade, a gente descobriu que existe uma doença na sociedade. Somos todos doentes porque maltratamos as pessoas, nos procuram. As pessoas, desde cedo, são vítimas de nossa própria violência. Então, para que a gente celebre a noite, que é umas 12 horas, depois juntos de novo no coletivo, nós possamos unir nossos pensamentos, agradecimento, primeiramente a Deus, pela nossa vida, ao Mestre Jesus, seus ensinamentos, sobretudo de tolerância e de respeito ao diferente. Mestre, você que nos ensinou a respeitar a mulher, a respeitar quem pensa de forma diferente da religião, que aprendeu, nos ensinou a respeitar quem fez entre os seus discípulos, seus seguidores, as diferenças de pensamentos. Nos ajuda, Deus. Aqui, ao chegarmos ao final dessa nossa caminhada, não façamos parte daqueles que querendo ouvir, Senhor, Senhor, possamos dedicar o nosso tempo aqui, as nossas casas, os nossos trabalhos sociais, aprender sobretudo a amar. Não precisamos tolerar o próximo, apenas respeitar o que cada um é, da forma como é. Porque passando dessa, aprenderemos também quem somos.
nessa noite que antecede esse encontro do coletivo, possamos ter regressos de segurança aos nossos lares, e que ao encontro da nossa família, se for possível, possamos reatar diferenças, preconceitos e julgamentos, e que amanhã, unidos no trabalho do Coletivo de Girassóis, do Fórum Social Espírita, possamos mais uma vez reavivar esses sentimentos que nos aproximam de Ti, porque todos os outros que foram matolados pelas imperfeições humanas nos adfaz do relacionamento e do amor que é a lei soberana de todos nós. Ser conosco, por isso,